Olá, sejam bem-vindos ao canal Lendo com a Beth. Eu sou Beth Gravina e hoje daremos continuidade à leitura do livro João Paulo II, o Papa dos Milagres. Quem acompanha a leitura desde o início sabe que o autor Andreas English teve o privilégio de poder dar a oportunidade ao mundo, novamente, de ouvir a frase "Non abbiate paura", não tenhais medo. E à medida em que ele vai convivendo com o então Papa João Paulo II, ele passa a investigar os fatos que lhe são narrados e pesquisa, investiga, até chegar à conclusão de cada um, que mais tarde vem a ser confirmados como milagres de João Paulo II, ainda em vida. Então, na parte de hoje, na leitura de hoje, ele vai mais a fundo nas investigações. Vale muito a pena. E não é só uma questão de curiosidade, né, da investigação em si, mas é um alimento, é um combustível muito importante para a nossa fé e a nossa crença na santidade e no poder de intercessão do nosso querido João Paulo II. Boa leitura. João Paulo II, o Papa dos Milagres. Parte 8. Narração Beth Gravina. No centro dos milagres de sangue. E o que eu sabia agora? Nada. O Vaticano cochicha sobre um milagre que estaria relacionado com um exame de sangue. Momento, 31 de outubro de 1995. Um dia depois, um padre histérico é levado para a congregação para a doutrina da fé, mas ele não entra lá. Em vez disso, pede que lhe digam um caminho para o Orvieto e para o Adriático. Por quê? O que teria ali? Será que esse padre, seja de onde for, sabia algo sobre o milagre? Será que queria falar com a congregação para a doutrina da fé por isso? Mas o que queria então em Orvieto e no Adriático? Se os homens do serviço de limusine não se lembravam do nome, nem de que país ele vinha, então a busca não tinha esperança. Além do boato de que algo devia ter acontecido no dia 31 de outubro de 1995 e que isso estava relacionado com a análise de um exame de sangue, eu não sabia de nada. Esqueça, disse eu, simplesmente esqueça. E então tive sorte. Alguns dias mais tarde, fui para Orvieto para ver uma nova exposição no Museu da Diocese. Eu conheço um monte de católicos, até alguns que têm folga no dia de Corpus Christi e não sabem que Orvieto, essa cidade na Umbria, está vinculada de modo especial com a festa de Corpus Christi. Quando criança, eu ia com minha mãe para a procissão de Corpus Christi e depois para o cemitério. Nós ornamentávamos o túmulo dos meus avós e assim se desenvolveu na minha cabeça a peculiar ideia de que essa festa tem a ver com o adorno dos túmulos e os cadáveres no túmulo ficavam felizes com isso. Quando contei essa versão para minha mãe, ela não parava de rir, mas também ela não sabia o que a festa tem a ver com essa maravilhosa cidade na Itália. Cada turista na Itália devia dar-se o luxo, uma vez na vida, de ir no inverno, quando a neblina sobe no rio Tibre, de Bolsena em direção a Orvieto. Nessa época, parece que a cidade flutua sobre as nuvens. Lá embaixo está a neblina e acima, no rochedo, reluzem no sol a fachada branca da enorme igreja e os palácios. O Papa Urbano IV ficou tão impressionado com um milagre no Lago Bolsena, em agosto de 1264, que introduziu a festa Corpus Domini, Corpus Christi. Em Orvieto são guardadas as provas desse milagre. Um padre da Boêmia, supostamente chamado Pedro de Praga, celebrou uma missa sagrada em Bolsena e, como ele não estava muito convencido de que Cristo realmente estava presente na hóstia, o céu lhe mandou um milagre.
A hóstia se transformou em carne. Esse pedaço de carne fresca pingou sangue na toalha do altar e esses pingos são adorados na maravilhosa igreja de Orvieto. Além disso, quem quiser ver de onde Michelangelo Buonarroti tirou as ideias para o afresco do julgamento final na Capela Sistina, deveria ver de qualquer maneira a Capela da Madonna de Luca Signorelli no Domo de Orvieto. Na época me sentei na catedral e olhava para os afrescos. De repente vi, alguns metros adiante, um conhecido das termas em Viterbo. Antigamente, os papas eram levados de carroça para as termas e entravam na água através de um buraco no chão da cabine, de modo que ninguém podia vê-los. Hoje as termas são uma atração turística ótima para um bom descanso. Pode-se deitar como uma foca no banco de areia, na água morna e conversar com conhecidos. Quem tiver vontade vai nadar na parte funda da piscina. O jovem me reconheceu e nos sentamos do lado de fora no sol. Conversamos um tempinho e depois eu falei: eu procuro alguém aqui, mas acho que não tenho chance de encontrá-lo. Em Orvieto? Perguntou surpreso. Orvieto é pequena demais para se esconder. Quem é? Um padre, americano ou asiático. Ele deve ter vindo para Orvieto nos primeiros dias de novembro. E o que ele fez aqui? Eu não faço ideia. Acho que ele viveu um milagre em Roma. Um milagre? Que milagre? Eu não sei. Bom, pelo menos você tem uma pista. Se ele foi um padre devoto que veio para Orvieto no dia 1º de novembro, então sem dúvida esteve no domo. Mas acho que ali também estiveram centenas de outros. Você não tem ideia de como ele era? Não, somente que ele deve ter vivido um milagre. Pois bem, disse, eu perguntarei para minha tia. Ela reza o terço todo dia com suas amigas devotas no domo. Talvez ela se lembre. 2 dias mais tarde, tentei curar um leve resfriado nas termas de Viterbo. Eu estava na água quente quando revi meu conhecido de Orvieto. Ele estava sentado na água suando e de seu rosto brilhante deduzi que ele tinha algo a me dizer. Eu o encontrei. Quem? O padre que deve ter estado em Orvieto no dia 1º de novembro. Minha tia realmente se lembrou de um padre que veio para a igreja, rezou com elas e o tempo todo falava que viveu um milagre em Roma. O que exatamente ele disse? Não faço ideia. Minha tia só sabe algumas palavras em inglês, mas ela lembrou que uma amiga tentou explicar com as mãos e os pés como ele podia chegar no Adriático ou em Lanciano. Ele queria ir de qualquer jeito para lá, para a nossa cidade irmã. De repente, fiquei gelado na água quente. Ele está ali, pensei. Ele precisa estar ali. Na busca. Algumas horas depois que começou no Vaticano o grande cochicho sobre um exame de sangue supostamente relacionado com um milagre, um homem misterioso foi chamado para a congregação, para a doutrina da fé, para informar um milagre. Depois ele foi exatamente para as 2 únicas cidades deste mundo que, do ponto de vista da Igreja Católica, têm uma relação mais estreita com o sangue, Orvieto e Lanciano. Isso não podia ser acaso. Em Orvieto se venera a recordação do inconcebível milagre do lago Bolsena, onde supostamente pingou o sangue de uma hóstia sobre a toalha do altar. Em Lanciano é guardada uma relíquia ainda mais inacreditável, uma hóstia de carne e sangue humanos. Mas por que esse homem misterioso, que soube desse milagre, foi primeiro para Orvieto e depois para Lanciano? O que procurou ali? Além de que falava inglês, eu ainda não sabia nada sobre ele. Não conhecia nem seu nome, nem de onde vinha. Peguei um dia de férias e fui até Lanciano, no mar Adriático. Cada vez que chego ali, me espanto de como esse lugar de peregrinação é pouco conhecido. Em Lourdes, os peregrinos só podem ver a gruta em que a Mãe de Deus supostamente apareceu. Em Fátima, não existem mais nem as raízes da árvore em que deve ter aparecido. Mas em Lanciano se pode ver um objeto que é tão incrível que durante séculos foi considerado mera falsificação.
No século passado, os cientistas queriam desvelar definitivamente o objeto, tido como mera falsificação durante mais de um milênio dentro da Igreja. Porém, aconteceu algo que ninguém contava. A ciência moderna forneceu fundamentadas dúvidas de que se tratava realmente de uma falsificação. No século VII, talvez um monge na cidade de Lanciano duvidou de que a hóstia realmente contivesse a carne e o vinho, o sangue de Jesus Cristo. Durante uma missa, a hóstia se transformou em carne e o vinho em sangue. Comprovou-se que a hóstia é adorada como relíquia desde o ano de 1300. Já na Idade Média, só poucos peregrinos acreditavam na história. Enquanto o Monte Sant'Angelo, que está situado nas proximidades com a assim chamada gruta, onde o arcanjo Miguel supostamente lutou contra o diabo, tornou-se ao lado de Roma e Jerusalém um dos mais importantes locais de peregrinação. Ninguém se interessava por Lanciano. A ideia de que durante a transubstanciação o pão poderia transformar-se em carne real parecia pouco confiável até para um simples ingênuo fiel da Idade Média. Nos anos de 1970 e novamente em 1981, a direção da Diocese de Lanciano encomendou uma análise da hóstia supostamente sangrenta. Os guardiões da hóstia, os monges franciscanos, concordaram e encarregaram o médico legista Eduardo Linoli para examinar a hóstia. O professor chegou a um resultado incrível. Com os métodos à disposição, em 1300, não era possível produzir essa relíquia como falsificação. O que quer que seja, não é uma falsificação. A direção da igreja não poderia ter ficado mais surpresa. Esperava-se que se tratasse de mera falsificação de um pedaço de carne de um animal que, colocado em conservantes da Idade Média, em algum momento foi colocado numa bacia de relíquias. Mas os cientistas comprovaram: era uma parte do músculo do coração de um homem. Comparado com as mega-igrejas de lugares de peregrinação, como Santa Maria de Guadalupe, no México, ou Fátima, a igreja de São Francisco, em Lanciano, é minúscula. Uma instalação esquisita, um tipo de véu preto e transparente, guia o olhar do visitante para a hóstia. Eu me sentei no banco da igreja e olhei para o altar onde a hóstia é guardada. Quem seria o falsificador que teria produzido o estranho objeto? Ou realmente era um milagre? A investigação do professor Eduardo Linoli esclareceu nitidamente uma circunstância. A relíquia supostamente apareceu no ano 700 e com certeza pôde ser comprovada no século XIII. Mas nessa época era proibido fazer autópsia de um cadáver. Existia a pena de morte para isso. Portanto, não havia experiências com a produção de preparados do corpo humano. Além disso, ainda não havia instrumentos apropriados para recortar tal preparado de um músculo do coração. Mas então, como a finíssima fatia do coração humano foi parar no recipiente? O professor Linoli procurou especialmente por uma pista clara dos falsificadores. Se tivessem colocado um pedaço de carne fresca no recipiente, então já teria se desintegrado a tempo. Só havia uma possibilidade. Era necessário conservá-lo, mumificá-lo para que ficasse preservado. Na Idade Média, se conheciam técnicas muito simples de mumificação, muito mais primitivas do que no Egito Antigo. Para fazer com que a carne ficasse preservada, eles teriam que misturar produtos químicos e esses produtos ainda seriam comprovados atualmente. Mas essa fatia do músculo do coração, indubitavelmente, não mostrava traços de conservantes. O professor Eduardo Linoli não encontrou nenhum produto químico, nada que poderia ter sido usado numa mumificação. Então, por que o tecido não se desintegrou? Segundo a opinião do professor, isso era impossível. Ainda outra coisa intrigou profundamente o professor. O pedaço de coração humano parece ter sido retirado de um homem ainda vivo. O professor não conseguiu constatar traços de rigor mortis,
o que seria comprovado se o pedaço fosse parte de um cadáver. Portanto, como falsificadores no século XIII poderiam ter produzido uma fatia tão fina de um músculo do coração humano muito antes do que foram inventados os instrumentos necessários e, sobretudo, numa época em que não existia nenhuma experiência com a autópsia de cadáveres. Na verdade, só havia duas possibilidades. Ou um gênio produziu esse preparado de músculo do coração humano de modo incrível e com uma técnica hoje desconhecida, ou era um milagre. Cada diocese italiana vem, mais cedo ou mais tarde, para Roma, e com isso também cada porta-voz de diocese. Eles podem ser muito solícitos quando há uma pergunta de que eles gostam de responder. Mas, normalmente, o contato com eles é muito estafante, pois eles sempre precisam do consentimento de seu bispo ou do senhor cardeal antes que possam abrir a boca. Frequentemente, eles têm alguns empregados que podem dizer ainda menos, isto é, nada. Essas pessoas são uma grande bênção para o meu trabalho, pois muitas vezes estão tão bravas com seu chefe que lhes proíbe falar, que pelas costas adoram tagarelar, quando estão seguros de que nunca será publicado. Uma empregada assim e conhecida minha também me ajudou em Lanciano. Oficialmente, nem perguntei na diocese, pois o que eu poderia perguntar? Eu procurava um fantasma, um homem que em Roma resmungava de um milagre, exatamente no dia em que o Vaticano cochichava sobre um milagre. Ele foi para os lugares dos milagres de sangue, para Orvieto e Lanciano, mas possivelmente era somente um turista. Minha conhecida me levou para seu escritório no centro de Lanciano. Quando você ligou e me perguntou se me lembro de algum visitante esquisito no dia 2 de novembro, eu imediatamente sabia de quem você estava falando. O padre era americano, diria eu, de qualquer modo, só falava inglês, nenhuma palavra em italiano, e eu certamente o teria esquecido se não tivesse tão exaltado. Pensei, meu Deus, ele ainda vai pular da janela. Por quê? Ele queria ver nossa documentação, as investigações de 1981. Ele leu a história várias vezes, pois nós temos uma versão em inglês. De repente, ele encontrou algo no texto. O quê? O grupo sanguíneo, pois nós mandamos determinar o grupo sanguíneo da hóstia. É o grupo raro, AB. Isso o deixou completamente transtornado. Ele sempre gaguejava. Também aqui, AB, AB. Pensei, ele não vai se acalmar nunca. Depois quis me abraçar e disse, The blood of God. O sangue de Deus. O sangue de Deus? Sim, foi o que ele disse. Mas ele não lhe disse seu nome? Naturalmente o teríamos registrado se ele quisesse, mas um padre católico que queria somente ver nossa documentação sobre o milagre não era nada incomum. Eu acho que ele se chamava Padre Joseph, mas não tenho certeza. Ele não te deu um cartão? Não, no final ainda conversamos aqui na minha escrivaninha. Ele fazia anotações. Ela apontou para uma grande folha com propaganda de uma empresa de escritório sobre a escrivaninha. Isto aqui foi ele. Eu olhava para a folha completamente rabiscada e primeiramente só vi um caos de linhas azuis. Eu estava muito próximo do homem. Ele esteve sentado exatamente aqui e há somente 4 dias. Parece chinês, como os símbolos da escrita chinesa. Você pode destacar isso para mim? Lhe pedi. Olhei novamente para o pedaço de papel. Aparentemente, o homem rabiscou inconscientemente a folha sobre a escrivaninha. Talvez fossem só traços, mas eu pensei, podem ser caracteres.